Salve, salve galera, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal Música Café. Eu sou o Antenor, hoje eu vou fazer mais um review maluco aqui com esses três fones muito interessantes, o Moondrop LAN e os KZ ZVX e DeFi. Os três são monitores intra-auriculares com um falante dinâmico de 10mm por lado, sendo o LAN o mais caro deles, com a caixinha mais bacana também, custando $40, o DeFi $20 e o mais baratinho deles, o ZVX, custando $18. E o DeFi ainda tem uma particularidade que são 4 chavinhas de tuning que alteram a sonoridade dele, como eu vou explicar para vocês já já. E esse review aqui tem três fones não por serem meia boca ou ignoráveis, mas porque eu acho que o tuning, principalmente dos Sci-Fi, tem convergido para uma curva hegemônica que eu também vou falar sobre ela para vocês já já. Mas primeiro vamos falar aqui da qualidade de construção deles. E aí, como vocês podem ver, o Moondrop LAN vem nessa caixinha aqui muito mais rebuscada do que dos KZ, né? Tipo o triplo do tamanho, toda bonitinha aqui, toda bem elaborada, sabe? Vem com aquelas ponteiras Moondrop. Eu achei ruim que não veio com as Spring Tips, que são muito interessantes. E aqui a gente tem uma papeladinha, né? Documentação, etc, que normalmente ninguém olha, não faz diferença. E o fone vem com essa casezinha, que não é bem uma case, é uma bolsinha aí que bonitinho, tá, mas não protege muito o fone não, tá? E os fones parecem muito o Moondrop 2, um pouquinho melhorados na minha opinião, tem uma pegada um pouco mais sólida, um pouco mais robusta. Peraí que eu vou tentar tirar o cabo aqui que tá muito grudado, caramba, velho. O cabo tá, parece que nasceu aqui, pronto, saiu. Então vocês podem ver que o fone é uma peça feita em metal, né, muito bem produzida aí, sem muito detalhe, sem rebarba, bem feitinho pra caramba. O cabo dele também é legal, apesar de ser fininho, levinho, não é muito bolento, só tem esse Y aqui da Moondrop, que é essa bolota que eu não acho legal, mas os conectores são de boa qualidade e tal. O fone é assim, no geral não dá para reclamar muito não. Ele lembra o Chu em termos de fit, mas me pareceu ser mais sólido, mais bem feito. O Chu tem aquela carinha toda que vai descascar, tipo o Moondrop Aria. E agora vamos para o segundo mais caro, que é o DeFi. E assim, caixinha KZ, tá? Total. Então vem nessa caixinha super simplona aqui, ponteirinhas. Ele vem com 2 jogos de ponteiras diferentes, né? De silicones diferentes. Isso é interessante. E o fone, cara, é muito bem feito, tá? Impressiona mesmo a qualidade de construção dele. Apesar de ser pesado, ele é bem pesado mesmo, tá? Pesa tipo mais de 10 gramas cada fone. Mas você vê que ele é todo feito em metal, sem rebarba, todo bacaninha. Conexão QDC, não é tão comum assim, né? O pessoal costuma preferir a 2-pin. E ele vem com essas 4 chavinhas de você pode fuçar e alterar o tuning ao seu gosto. Ela mexe mais nos graves, tá? Tem um buraquinho de ventilação aqui, mas mesmo com esse buraquinho ele isola bem. E aqui o bocalzinho dele, tal, também feito em metal, com uma retenção para ponteira, que é interessante. E o cabo é aquele cabo da KZ normal que todo mundo conhece aí, paralelo, tal, banhado a prata, nada de mais nem de menos, tá? Ele só tem esse gancho um pouco fechado, pode deixá-lo um pouco embolento. E por fim, os ZVX também vem nessa caixa super casezuda, os acessóriozinhos aqui dentro. Eu só achei ruim que ele só vem com ponteiras de espuma, eu não curto muito, tá? As únicas ponteiras de espuma que eu me dou bem na real são aquelas da Comply e elas são bem comuns, assim, tá difícil de achar para comprar avulsa. E aqui os fones são extremamente bem feitos também, tá? Uma peça muito sólida em metal. Ele tem tipo uma abertura aqui atrás, mas eu não achei que ele tem um isolamento de um semi-aberto, sabe? Ele até que isola razoável, e ainda mais se for aberto. Tem esse design interessante aqui com esse furo aí vazado, mas não altera em nada assim no túnel. Talvez deixe passar mais ruído de fora, né? Piore o isolamento. E aqui a gente tem conexãozinha QDC, também o bocal dele é bem legal, só é um pouquinho curto, mas o resto do formato do fone compensa isso, tá? Estou usando neles as ponteiras da Final Audio Type-E, que ficaram muito boas por sinal, porque as de espuma, sinceramente, não rolou. E bicho, pesadinho também, muito bem feito, muito sólido. E o cabo dele também é muito parecido com o do DeFi, só que de outra cor, né? Acho que não é banha da prata, é cobre puro, mas também mesmo estilão de cabo da KZ paralelo. Não é tão embolento assim, mas tem esse ganchinho de orelha que não é tão legal. E eu vou deixar uma tabelinha na tela comparativa com as características técnicas de cada um dos fones. E o que eu posso destacar é que o Moondrop LAN é o mais difícil de tocar, tá? Ele tem 105 dB por miliwatt, então tem que subir mais volume do que os outros, mas os três não são fones difíceis. Qualquer coisa que eu liguei aqui, ele tocou bem. De celulares mais simples a tablets mais simples, tudo rolou beleza, sem grilos. E um outro destaque aqui é o peso do DeFi, que são 13 gramas por fone, realmente demais. E o ZVX fica atrás, mas não por muito, com 12,6 gramas. Agora, falando de ergonomia, os três ficaram muito bons para mim, mas claro que cada um vai se dar melhor com um ou com o outro. E primeiramente o LAN é o melhor entre eles, com fit praticamente idêntico ao do Chu. Então quem já experimentou o Chu vai ficar beleza. Então ele pequenininho, sabe, tem um ajuste legal, principalmente para quem tem orelhas pequenas, como vocês podem ver aí, então vai se dar legal, mas deu para usar por muito tempo sem qualquer incômodo. E o melhor entre eles é o KZ ZVX, porque ele tem esse formato aqui mais, que eu achei muito ergonômico, cara, realmente muito legal, e para mim ficou muito confortável. Coloco aqui no ouvido, cara, fico
um tempão, inclusive se for uma pessoa que quiser usar para retorno de palco, eu achei a firmeza dele muito boa, não é aquele fone que cai, que fica escorregando, que você tem que ajustar com o tempo, sabe? Colocou e usou. E o que se saiu pior aqui em ergonomia foi o DeFi, que é meio grandão, meio pesadão, com um ajuste que para mim ficou um pouquinho raso, não muito estável também. Então, por exemplo, para retorno de palco não seria tão legal. Agora, falando de isolamento, a coisa muda de figura e o DeFi se deu melhor entre eles, seguido pelo ZVX e o LAN, que para mim empataram. Eu daria uma nota 3 para o DeFi numa escala de 1 a 5 e um 2,5 para o ZVX, e para o LAN o que tá ok. E como eu falei, as ponteiras que vêm no ZVX são bem ruins de usar, porque é uma espuma meia boca ali, não curti, então eu recomendo tentar outro tipo. E eu achei que a Moondrop deixou a desejar não colocando as Spring Tips no LAN, já que ele é bem mais caro que o Chu e que o Jill, que vem o kitzinho ali com as dicas de primavera. E por fim, o cabo dos três é ok, com destaque para o LAN, que é o cabo mais solto, mais leve, sendo que o ZVX e o DeFi tem o mesmo tipo de cabo, um pouquinho bolento, mas que dá para usar numa boa, sem incômodos. Bora então falar do som desses carinhos e do porquê de eu ter colocado os três no mesmo vídeo, mas primeiro você já sabe, né? Deixa o like clicando aqui no joinha, se inscreve caso ainda não seja e comenta o que vocês estão achando dessa linha de tuning que muitos fones de Hi-Fi estão seguindo atualmente. E o lance é que esses fones estão claramente buscando uma curva alvo, que eu já chamei aqui no canal algumas vezes de curva hegemônica, que para mim é meio que um ponto focal ali, que muitos fabricantes estão buscando se aproximar, cada um com a sua particularidade ali, né, detalhes diferentes. E essa curva é a famosa VDSF, que é a linha de tuning que a nossa querida Moondrop busca na maioria dos seus fones, mas normalmente com incremento nos graves, coisa que vem da curva Harman. E como muitos fones que estão mais ou menos dentro desse equilíbrio tonal alcançaram um bom sucesso de vendas, tipo Moondrop Aria, Chu, Blessing 2, Soundnote 0, do no Titan S, tipo o Inolin SE, entre diversos outros com ótimas vendas, é mais do que natural que as marcas tentem caminhar no sentido de tunar seus fones mais ou menos nessa linha, cada um com a sua particularidade, que no fim vai fazer com que você prefira um ou outro. Tratando aqui de uma maneira geral, esse tipo de tuning vai normalmente trazer uma sonoridade bem equilibrada, que eu considero neutra quente, eventualmente enérgica, e com aquele bass boost que na maior parte das vezes é muito bem-vindo. Então nada mais natural aqui do que a gente começar falando da apresentação de médios dos três, que eu acho que é onde eles mais se aproximam uns dos outros, e todos eles mostram esses médios mais abertos, aquecidos, com um corpo bem correto e natural, sendo que o KZ ZVX é o que tende a mostrar um pouco mais de corpo entre eles, por pouca margem, tá? O LAN tem médios um pouco mais abertos e o DeFi pode ser alterado para ficar mais próximo do ZVX ou do LAN, a gosto do freguês, usando as chavinhas de tuning. Agora, quando a gente vai para os detalhes, é que a gente vê como que cada fabricante colocou em prática a visão deles dessa tal curva hegemônica, o DVDSF. Começando pelo Moondrop LAN, que é o que eu acho que tem médios mais limpinhos, com uma dinâmica um pouco melhor e timbres que para mim soaram mais naturais e corretos. E sinceramente eu acho que o LAN inclusive superou bastante o Aria e o Starfield nesse quesito, conseguindo ser menos aquecidos, mais certinhos que os antecessores, que são bem mais caros inclusive. Também acho que o LAN supera o Chu por apresentar timbres muito mais corretos e naturais, porque o Chu para mim ele puxa um pouquinho ali pro metálico, sabe, nem sempre soa natural, às vezes fica um pouquinho artificial em alguns timbres, principalmente mais estridentes. Já o ZVX, apesar de parecido, é um fone que traz timbres mais texturizados que o LAN, com aquela pegada. Pode até dar uma granuladinha, sabe? Como se tivesse uma sujeirinha ali. Só que de qualquer forma não tem defeitos graves, mas não são tão limpos e claros quanto no LAN. E o DeFi, de novo, pode ficar mais próximo de um ou de outro, mas mesmo quando eu ajusto o DeFi para ficar com a mesma curva do LAN, e ele consegue ficar basicamente com a mesma curva, ele continua com médios menos claros, não tão bem resolvidos assim quanto o LAN, que sem dúvida tem uma melhor dinâmica. Isso é legal, que mostra pra gente que mesmo medindo quase rigorosamente a mesma curva entre os dois fones, eles soaram com diferenças até razoáveis, que dá para notar assim com uma certa facilidade, e muito disso também varia em função do ajuste de profundidade do fone ali no canal auditivo e da maneira como o driver dele projeta a onda sonora em direção ao nosso tímpano, que tem muito a ver com a qualidade do falante que está ali dentro do fone, que acaba também aumentando o preço. Agora, falando de graves, todos eles têm um tantinho a mais ali do que eu consideraria neutros, exceto pelo DeFi, que dá para ajustar nas chavinhas e deixar ele com os graves bem neutrinhos, na minha opinião, mas na configuração zero dele, né, que seria igual ao DeFi, que não tem chavinhas, ele fica com uma gordurinha extra. Só que quem traz a maior quantidade de graves aqui entre eles é o ZVX, com bastante ênfase na região subgrave principalmente, só que nenhum deles faz feio e todos vão tranquilamente nas frequências mais baixas do espectro, só que o ZVX tem mais peso mesmo, mais ênfase, com aquela pegada mais física, sendo que o LAN tem graves mais secos, com a melhor resolução entre todos eles, mas sem aquele chão todo, sabe, aquela sensação física do ZVX, só que ele acaba ganhando em resolução e qualidade, caindo naquela velha história do cobertor curto, que você acaba melhorando de um lado e aí descobre o outro. E o DeFi, de novo, pode ser ajustado a gosto do freguês, e as chavinhas de tuning dele alteram praticamente só os graves e a impedância global do fone, e apesar dele ter 16 possibilidades de combinação, medindo e testando, escutando aqui na prática, ele só tem 6 sonoridades diferentes. E isso muitas vezes mais confunde do que resolve e deixa o reviewer aqui meio maluco das ideias. Mas eu gostei da qualidade desses graves aqui, e eles se aproximam muito do LAN, que pra mim ainda leva melhor em textura e resolução, mas por margem bem pequena, tá? E eu vou colocar na tela para vocês quais são as configurações idênticas umas às outras. Quem quiser e tiver o fone, quiser testar, dá uma pausada aí, confere e faça os próprios testes. Mas a gente tem que ter em mente que, se não me engano, a chavinha número
4 dele altera a impedância global do fone. Então, tipo, ele vai ficar mais fácil de tocar ligando ela, mesmo tendo tunes parecidos ali. Então, se você tem uma fontezinha ali, um pouquinho pior, um pouquinho mais fraca, ligando a chavinha 4 e fazendo uma combinação que altere de um jeito que você goste, você pode ficar com o fone mais fácil de tocar e com o mesmo tune do que essa chavinha jogando a impedância global do fone mais alta. Agora, para fechar, vamos falar dos agudos deles, e olhando somente a curva dos 3 fones, é de se esperar que o ZVX seja um fone mais brilhante e arejado entre eles. Só que, sinceramente, no ouvido mesmo a coisa mudou um pouco de figura, e todos eles têm agudos bem coerentes, sem nenhuma anomalia relevante, uma quantidade de brilho que está para mim ali dentro de um espectro neutro, sendo que o DeFi é o mais tranquilo entre todos eles nessa região mesmo, alterando as chaves ali, e o ZVX meio que empatado com o LAN. Só que a gente vai perceber que a resolução, precisão de timbres, limpeza de agudos, fica claro para mim que o LAN é superior, sabe? E ainda que o ZVX tenha um brilhinho a mais, o LAN mostra tudo mais definido, mais recortadinho. E uma analogia que dá para fazer aqui é tipo quando você pega aquelas lanternas que varia o foco, sabe? O LAN é como se fosse a lanterna com aquele mesmo brilho, só que com foco bem mais fechado, bem direcionado. E o ZVX fosse a mesma lanterna com aquele mesmo brilho, só que com foco mais aberto, com a luz mais espalhada. Isso acaba deixando o LAN também melhor de detalhamento, com uma separação de instrumentos melhor definida, embora não tenha mais brilho, deu pra entender? E vou te falar, tem hora que é foda fazer umas analogias aqui, porque dá a entender o que eu escutei, né, dessas diferenças, nem sempre é tão simples. E aproveita e deixa nos comentários aí se deu pra entender. Bom, gente, bora então pra conclusão. Eu tenho aqui 3 fones muito interessantes, todos eles eu gostei. Eu acho que a KZ está acertando muito aqui na filosofia do menos é mais, sabe? Porque eles estavam numa onda de trazer fones ali com bilhões de armaduras balanceadas, de tudo quanto é jeito, mas que o tuning no fim das contas ficava uma porcaria, né? A sonoridade, que é o que importa, no fim das contas ficava uma porcaria. E eles vieram com esses 2 fones aqui, com um driver dinâmico sozinho, que, pô, são muito melhores do que a maior parte dos KZs aí, híbridos e de armaduras balanceadas. Eu realmente achei o ZVX muito interessante. E o DeFi, além de ter um tuning padrão muito bom, você ainda tem a possibilidade de alterar ali usando as chavinhas, né? Apesar de não ser uma coisa tão drástica, mas eu acho que dá uma versatilidade muito massa pro fone. E o Moondrop LAN, ele traz a curva da Moondrop, o tuning deles, de forma excepcional e que eu achei inclusive melhor do que outros fones mais caros da Moondrop, aliados a uma ergonomia muito interessante, principalmente para quem tem orelhas pequenas, porque ele é bem pequenininho, sabe? O kit dele inclusive é superior ao dos outros, mas ele custa tipo o dobro do preço. E apesar da semelhança com o True, eu acho que ele tem essa diferença fundamental de mostrar timbres melhores, mais naturais, com mais precisão. Além do cabo removível, que também é bem bom, né? Então é o seguinte, embora esses 3 fones tragam visões de mundo parecidas, eu acho que cada um tem sua particularidade, e uma das primeiras coisas a se olhar é o preço, né? E primeiro o KZ ZVX, eu acho que é para quem tá querendo um tuning um pouquinho mais enérgico ali, que gosta de subgraves, que gosta de peso do negócio bem reproduzido, mas que não liga tanto para um detalhamento com uma resolução tão alta lá na região aguda. E o fit dele eu achei excepcional, realmente gostei muito, o fone é bem feito, é bonito pra caramba. E reitero, ele não tem um tuning muito diferente do LAN, por exemplo, que é bem mais caro. Já o ZVX eu achei interessante porque ele é aquele fone que traz equalização embutida, né? Equalização física, então tem várias situações que você pode querer alterar. A impedância global do fone, né? Pode ser uma coisa interessante para músicos, eu só achei ele pesado demais. Aí, nesse caso eu preferiria o Joy Audio Shine, que tem mais resolução, sabe? É um fone mais leve, apesar de ter ergonomia rigorosamente idêntica, ele acaba sendo mais firme no ouvido. E ele é uma ótima recomendação de fone, barato, versátil e muitíssimo bem feito. E por fim o LAN, apesar de ser o mais caro de todos, eu acho que ele traz um kit um pouco melhor. Ele é um fone que para mim soou mais interessante do que o Starfield e o Aria, que são fones ali. O Starfield acho que custa 3 vezes mais, o Aria custa tipo o dobro. Então nesse aspecto ele é bem interessante, ele tem uma ergonomia boa para quem tem orelhas pequenas. Então às vezes a pessoa não se dá bem com fones desse formato aqui, tipo do KZ, por exemplo, e que é um fone menor. Esse aqui pode ser uma opção muito interessante. E eu não acho que o True substitua ele, tá? Eu achei ele melhor, testei aqui os dois lado a lado, só podia ter vindo com as dicas de primavera. Então é isso, gente, esse foi mais um review maluco aqui do canal. Se vocês gostaram do formato, comenta aqui embaixo, né? E quem não deu like ainda, dá o like, se inscreve aqui no canal caso não seja inscrito. E o KZ DeFi foi enviado pela própria KZ e o Moondrop LAN e o ZVX foram enviados pela Yael Tiger. E quem se interessar pode entrar na loja deles lá e falar que conheceu esse fone através do meu canal, que ele vai te dar um desconto muito maneiro. Claro, todos os links aqui são de afiliado, quem clicar vai acabar ajudando o canal sem gastar nada mais por isso. Como de costume, eu vou deixar passando na tela o nome dos apoiadores do canal. Muito obrigado por ajudar, esse canal só existe por causa de vocês. E é isso, gente, um abração para vocês, até o próximo vídeo e valeu!